mensagens e ministrações para a edificação da igreja em todo o mundo. Amém. Agora, sempre que alguém que nós não temos um relacionamento de algum tempo, ou que não conhece bem a nossa fé, nos faz uma pergunta assim, sobre esse tema, em geral, se a gente puder fugir do tema para falar de outras coisas antes, a gente faz isso. Por quê? Porque nós queremos ser compreensivos com a realidade. Por que que esse tema, ao nosso ver, é um tema tão pouco compreendido pela igreja? E um tema que assusta tanto as pessoas quando nós expomos o que cremos. Eu me recordo de um pastor aqui dessa cidade, ele não está mais, ele foi para o interior, que ao saber de nossa fé e de nosso entendimento a respeito disso, ele não teve nenhuma cerimônia, na frente de vários pastores, disse: vocês são carrascos. Ele falou assim: vocês são carrascos. Por quê? Porque casais que recebem o evangelho e que nós encontramos que um deles já foi casado, nós entendemos que esse não é um casamento e queremos trabalhar em cima para que isso se ajuste. Então, ele disse: vocês são carrascos, por causa dessa postura. Quando ele me falou isso, eu não respondi, não convinha, mas me lembrei de uma conversa. Me lembrei de uma conversa que dois irmãos tiveram. Um cria como nós cremos a respeito de divórcio e recasamento. E o outro não, o outro estava defendendo que haveria várias situações em que poderia haver, se aceitar o recasamento. E quando terminou, o fim da conversa foi assim: aquele que era, vou chamar assim aqui, não falo em tom pejorativo, é simplesmente para facilitar o vocabulário, aquele que era o divorcista na conversa, ele disse assim: eu não posso crer que um Deus de amor e de misericórdia vai exigir que uma pessoa passe o resto de sua vida sozinho, só porque o primeiro casamento dela foi mal feito. Eu não creio num Deus assim. E o outro irmão, que tinha um posicionamento diferente, respondeu assim: eu também não creio que um Deus de amor e de misericórdia vai manter, não por toda a vida, mas por toda a eternidade, milhares de pessoas num lago de fogo, só porque elas não conheceram a Cristo Jesus. Então você entendeu que esse outro irmão estava falando ironicamente, não? A dificuldade da igreja hoje não é para entender esse assunto. A dificuldade da igreja é para entender o evangelho, para entender o que é o reino de Deus. E a entrada, eu acho que eu atribuiria ao século XIX, a entrada forte de um evangelho de ofertas no século XIX, que cresceu no século XX e agora no final do século XX, começo desse século, porque eu, quando me converti, me colocaram na minha mão um livrinho de um tal de Juan Carlos Ortiz, que falava sobre o discípulo, o que é um discípulo. E ele, nesse livro, ele fazia o contraste entre o evangelho do reino, que é o evangelho que Jesus pregava, e o evangelho das ofertas. Ele dizia que existia o quinto evangelho dos santos evangélicos, que era composto de todos os textos bíblicos que os evangélicos gostavam de sublinhar. E ele começava a citar. Por exemplo, abre sua Bíblia aí, deve estar sublinhado aí onde diz assim: vinde a mim, vós os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aí o pessoal, está sublinhado, irmão? Tá.
E o versículo seguinte, está sublinhado? Não, não está sublinhado. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Não estava sublinhado. Abre aí o texto que diz, não temais, ó pequenino rebanho, porque o Senhor se agradou em dar-vos o reino. Abre aí, está sublinhado, meus irmãos? Muito está sublinhado. E o versículo seguinte está sublinhado. Dai tudo, dai esmolas, vendei tudo, fazei para vós outros tesouros nos céus. Está sublinhado? Não, não está sublinhado. É porque isso não pertence ao evangelho dos santos evangélicos. Os santos evangélicos estavam sublinhando as bênçãos, não? As bênçãos são de Deus. A questão é o que é o evangelho. Quando eu comecei, logo no começo da minha fé, comecei a ter contato com essa literatura, eu comecei a perceber que o evangelho que havia na igreja era um evangelho mais ou menos assim. No princípio, era o homem. Aí o homem ficou muito mal. Aí o homem teve muitos problemas. Aí se fez Deus para resolver todos os problemas do homem. E para dar paz e felicidade e bem-estar ao homem. Ninguém prega assim. Mas muito disso está subjacente à mente das pessoas. Porque creem num Deus cuja maior obrigação e compromisso de Deus é com a felicidade. E a felicidade terrena das pessoas. Quando Deus não faz algo pela felicidade da pessoa, por que Deus não fez? Como Deus não fez? Esse não é o Deus das Escrituras. O homem está nessa miséria por causa do pecado. E a única coisa que pode resgatar o homem dessa miséria é o homem ser liberto do pecado. Estava lembrando nessa semana daquela palavra do Tozer. Tozer era um autor que devia de ser muito lido hoje. Eu não sei o que fizeram com Tozer, esqueceram de Tozer. E Tozer disse, a W. Tozer, Tozer diz, não temos que buscar felicidade, temos que buscar santidade. No céu vamos ter muito tempo para ser felizes, diz ele. Essa pergunta, pode um Deus de amor exigir que alguém fique a vida toda sozinho, sem se casar, porque errou no primeiro casamento? Essa pergunta, a resposta dela é simples. Se esse Deus, ao olhar para essa relação que essa pessoa tem agora, essa outra relação, que não é o primeiro casamento, se esse Deus vê que essa relação, aos olhos dele, é pecaminosa, ele sabe que essa relação está matando essa pessoa, que essa relação está condenando essa pessoa. Por amor a esta pessoa, Deus quer consertar a vida dela, por amor. Nem nós queremos ser carrasco, nos dói muito o coração quando temos que dizer uma coisa dessas para um casal. É dificílimo. Mas entendemos que há um profundo amor do Senhor em revelar sua verdade e salvar a todos do engano, da mentira. Alguém perguntaria, que engano? Foi um dos textos que mais me impactou no início da minha fé, foi esse texto de Mateus 7, onde Jesus disse, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Aquele que faz a vontade de meu Pai. E depois Jesus dá uma advertência que precisava ser mais ouvida pela igreja de hoje. A igreja de hoje tinha que ouvir essa advertência. Porque diz que muitos, disse ele, naquele dia, me dirão, Senhor, Senhor, como Senhor? Como me desqualifica?
Olha o que eu fiz, Senhor, em teu nome. E aí começa a falar do que fez em nome do Senhor, e profetizou, e expulsou o demônio, e fez milagres. E Jesus não disse, não, é mentira sua, você não fez isso. Jesus não disse isso. Jesus diz outra coisa. Não conheço você. Não conheço você. Anacôndia, não sei quantos de vocês já ouviram falar de Anacôndia, um homem que foi muito usado por Deus na Argentina. Conhecemos muito, quase todos os anos eu vou à Argentina, há mais de 20 anos, conhecemos muito irmãos lá que nos contam histórias, e sempre ouvimos falar desse tal de Anacôndia. Ele agora não está mais, ele foi para a Ásia, mas ele, quando estava ministrando na Argentina, ele era assim um homem que vinha 20 mil, 30 mil pessoas numa praça para ouvi-lo, porque os milagres que aconteciam com o ministério dele eram fantásticos. E gente que eu conheço, pastores, gente séria, fidedigna, me contava o nível dos milagres que eles tinham visto, eram coisas assombrosas. E esse Anacôndia, para a glória do Senhor, um dia do púlpito ele disse, alguém pode fazer milagres até maiores do que eu faço, se não tiver santidade na sua vida, vai para o inferno. E uma pessoa que não faz nenhum dos milagres que eu faço, se for santo, vai habitar com o Senhor na eternidade. Graças a Deus, esse entendeu bem como era a coisa. Bom, tudo isso era uma introdução. Me entusiasmei com a introdução. Não sei se vocês têm aqui, os que eu estou conhecendo hoje, eu não sei se vocês têm procurado estudar os textos que falam desse assunto. Não sei se vocês têm procurado examinar os textos. Eu conheço alguns que não creem como nós cremos, mas têm procurado, examinam com atenção os textos. Outros dizem, não, isso é muito complicado. Outros dizem, não, é melhor nem saber. Eu gostaria de dizer algumas coisas ainda. Agora é a segunda introdução. Queria dizer que o que nós vemos nas Escrituras a respeito desse assunto é extremamente simples. Não tem nada complicado. Se nós tivéssemos alguma dúvida, de forma nenhuma, nós estaríamos vivendo, praticando e ensinando como o fazemos. Eu não poderia dizer para um casal, olha, vocês não são casados, vocês têm que separar esse relacionamento porque vocês estão em adultério. É às vezes um casal que está anos juntos e tem filhos. Eu não seria louco de dizer isso para um casal se eu não tivesse absoluta certeza, convicção do alto. Não, seria maluquice minha fazer uma coisa dessa. Deus me deu um coração de pastor, me deu um coração de amor. Eu ando pelas ruas, ando pelo meu bairro, batendo nas portas, nos bairros pobres, para pregar o Evangelho. Porque Deus me deu um coração assim. Um coração para amar aqueles a quem meu Jesus ama. E eu não vou tratar de uma situação dessas na base radical, na base da lei. Eu preciso de uma revelação do Senhor. E essa é a primeira coisa que eu quero dizer. Esse assunto está revelado nas Escrituras e de uma forma estonteantemente simples. Temos que falar um pouquinho sobre a tal da... Como é que se chama? Até esqueci. Hermenêutica. Não é assim que se chama? Eu até me esqueço essas coisas. Como é que hermenêutica é o quê mesmo? A hermenêutica é os princípios de estudo da palavra, não é? E quando um pastor faz seminário, eu não fiz seminário. Aliás, eu fiz um ano e meio de seminário. Depois ajudei a terminar com o seminário. Um dia eu conto essa história. Mas um pastor, quando vai para um seminário, ele tem que estudar essa matéria, hermenêutica. Hermenêutica, você vai numa livraria evangélica, existem livrinhos de hermenêutica que tem os princípios de interpretação das Escrituras. Vamos dar uma revisadinha aqui em 2 ou 3 desses princípios, porque geralmente os pastores estudam isso
de forma muito catedrática. Depois, quando vão para um tema desse, jogam hermenêutica num canto, e o que manda é o sentimento, o que manda é outra coisa. Vamos pegar dois princípios fundamentais para o estudo das Escrituras. Dois princípios. O primeiro princípio que eu queria abordar aqui é de que quando queremos saber alguma coisa das Escrituras, seja qualquer assunto, se nós não queremos errar, nós precisamos buscar todos os textos que falam daquele assunto. Se você quiser ter uma convicção de qualquer assunto baseado na exegese de um texto, você corre o risco de cometer grandes erros e produzir profundas heresias. Eu posso citar um exemplo. Uma pessoa que nunca conheceu as Escrituras, com a Bíblia, eu provo para ela que o Espiritismo é correto. É fácil. Pego Jesus dizendo, você tem que nascer de novo. Como dizia o Ivan Baker dizia, texto fora do contexto é pretexto. Pego lá, quem não nascer de novo, tiro lá do contexto. Mostra aqui, ó, viu? Ó, a Bíblia diz que a pessoa tem que nascer de novo. Pego lá, dizendo que João Batista é Elias. Viu? Está vendo aqui? João Batista é a reencarnação de Elias. Depois pego lá Samuel consultando a feiticeira de Endor. 3 versículos eu tenho, separados. Junto eles 3, pego uma pessoa que não conhece nada da Bíblia e convenço a pessoa de que o Espiritismo está respaldado nas Escrituras. E a pessoa, se ela for uma pessoa crédula, ela vai crer nisso. Claro que eu estou escondendo dela um monte de outra coisa. Eu estou escondendo dela que a Bíblia diz que o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso o juízo. Eu estou escondendo dela que há um outro texto que diz que João Batista viria no espírito e poder de Elias. Essa era a profecia. Que ia vir um profeta no espírito e poder de Elias. Por isso, depois, em outro lugar, sem cerimônia, o escritor disse, ele era Elias. Mas não quer dizer que ele era Elias. Ele era o profeta que estavam esperando, que viria no espírito e poder de Elias. Então, eu tenho que olhar todos os textos. Se eu olho todos os textos, eu vou me livrar de enganos. Então, nós precisamos de paciência para tratar desse assunto, porque se nós queremos entender, nós temos que olhar todos. Hoje aqui, nós precisamos olhar todos os textos, do Novo Testamento principalmente. Tem algumas coisas do Velho que depois se pode acrescentar, mas não tem a mesma importância, porque no Novo está tudo muito claro. Nós temos que olhar todos. Os textos que os antidivorcistas mais gostam de usar, temos que olhar. E os textos que os divorcistas gostam de usar, temos que olhar também. Não podemos ignorar nenhum. Há uma segunda regrinha que temos que praticar aqui. Alguns textos são obscuros. Alguns textos na Bíblia são de mais difícil compreensão. Qualquer assunto que você for pesquisar na Bíblia, você coleciona todos os textos sobre o assunto, como nós falamos no primeiro item, e depois que você tem todos os textos, você tem que pegar os textos que são de várias interpretações, que um interpreta de um jeito, o outro interpreta do outro, o outro diz que é outra coisa. Você pega todos esses textos e coloca de lado. E começa com os textos claros. Você vai àquilo que está límpido, aquilo que não tem dúvida, aquilo que não dá margem para interpretação. E depois que aquilo que está claro ficou estabelecido, aí você vai buscar do Senhor uma interpretação para os textos obscuros. Só que essa interpretação para os textos obscuros, agora você está numa obrigação. Qual? Deus não é Deus de confusão.
Se tem textos que dizem que essa parede aqui é cor de salmão. É salmão isso aí, Sérgio? Para eu não mentir. Se tem texto dizendo que essa parede é cor de salmão, e eu chego à conclusão que é cor de salmão, se tem um outro texto que não deixa bem claro, eu vou pegar o outro texto e vou deixar por último. Agora, esse outro texto não pode dizer o contrário. Deus não vai me dizer que o céu é azul e que o céu é verde. Porque Deus não é Deus de confusão. Então, se eu parto dos textos claros, depois eu tenho que descobrir qual a interpretação dos textos obscuros ou dos textos mais difíceis que encaixa com a interpretação, com aquilo que está dito nos textos claros. Somente essas duas regrinhas. Se nós seguirmos essas duas regrinhas, nós nos livramos de muita confusão, e principalmente nesse assunto. Então, isso posto, vamos aos textos. Nós temos aqui uma passagem que temos que ler em Mateus, temos uma passagem em Marcos, temos que ler uma passagem em Lucas, temos que ler uma passagem em Romanos, temos que ler uma passagem em 1 Coríntios, Romanos 7, 1 Coríntios 7, Lucas 16, Marcos 10, Mateus 19. Por aonde vamos começar? Nunca por Mateus 19. Todos os divorcistas que eu conheci, que quiseram conversar sobre esse assunto, me vieram com Mateus 19. Por que com Mateus 19? Por que não deixamos Mateus 19 de lado, já que eu conheço pelo menos umas 8 ou 10 interpretações diferentes para Mateus 19? Por que não deixamos de lado? Ah, mas você quer ignorar Mateus 19? De jeito nenhum, eu vou ignorar a palavra do meu Senhor. Aliás, Mateus 19, no fim, é um que tem os argumentos mais fortes. O argumento mais forte que eu conheço é Mateus 19. Mas se nós queremos entrar nesse terreno, por favor, vamos esquecer Mateus 19 por um tempo e vamos para aquilo que não tem discussão. O que não tem discussão? Não tem discussão, por exemplo, Marcos 10. Marcos 10 é a mesma situação que houve relatada por Mateus. Só que Marcos foi sucinto. Mateus entrou nos detalhes que Marcos não entrou. Mas como Marcos foi mais sucinto, Marcos não deu margem para dúvidas. Marcos 10, vamos ler do 2 ao 12. E aproximando-se, alguns fariseus o experimentaram, perguntando-lhe: é lícito ao marido repudiar sua mulher? Ele lhes respondeu: que vos ordenou Moisés? Tornaram eles: Moisés permitiu lavrar carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus lhes disse: por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito este mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, deixará o homem a seu pai e mãe, e unir-se-á à sua mulher, e com a sua mulher serão os dois uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Essa parte da conversa até aqui, ela é quase uma repetição de Mateus. Então nós vamos deixar para analisar essa parte da conversa quando a gente entrar em Mateus. Vamos pegar, a princípio, vamos pegar só o que diz daqui em diante. Os discípulos ficaram assim, que é isso que o Senhor falou? E chegaram em casa e disseram: Senhor, como é que é aquele negócio? Versículo 10. Em casa voltaram os discípulos a interrogá-los sobre esse assunto. E ele lhes disse. Agora vamos ver aqui o que o Senhor da igreja disse. Quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. E se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. Eu pergunto, qual a coisa confusa que tem aqui? Aqui não tem confusão nenhuma. A confusão fica na nossa cabeça quando nós vemos gente que nós amamos e gente querida que está enrolada com esse negócio aqui. Aí bate uma grande confusão. Mas aqui na palavra de Jesus não tem confusão nenhuma. Vamos ler de novo aqui.
Ele lhes disse: quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. E se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. Simples. Muito simples. Aqui eu gosto muito de lembrar de uma conversa que eu vi. Aqui aconteceu aqui na Argentina, apesar de ser com um irmão, aqui em Salvador, apesar de ser com um irmão lá da Argentina, nós estávamos num retiro de pastores, e foi um retiro aberto, veio gente de tudo que é lugar, de várias denominações, e havia um pastor de Feira de Santana, com uma situação assim. Ele tinha brigado com a mulher, tinha enjoado da mulher, não sei qual era a história. A mulher, sempre que você vai ouvir a história de um homem assim, a mulher era sempre um dragão horroroso, sempre. E ele tinha essa história e tinha se separado da mulher e agora vivia com uma que geralmente, assim, além de ser a enviada de Deus, geralmente é uns 15 ou 20 anos mais nova, né? Geralmente tem essa peculiaridade. Nunca vi Deus enviar uma 10, 15 anos mais velha. Sempre uma mais novinha. E esse pastor foi perguntar para esse irmão da Argentina, esse Jorge Mitian. Esse pastor foi perguntar e contou: olha, eu estou numa situação assim, separei da minha mulher, porque a minha mulher era isso, minha mulher era aquilo. Depois, anos depois, eu conheci essa outra, uma mulher de Deus, a igreja abençoou, eu estou casado com ela. E aí, o que o irmão diz? Aí o Jorge abriu e leu esse texto. E Jorge nem leu o texto todo, ele só leu esse texto aqui. Chegou e disse para ele assim: olha, querido, Jesus disse assim: quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. E se ela repudia seu marido e casar com outro, comete adultério. Aí o irmão, o pastor esse virou para ele e disse assim: sim, irmão, mas e qual é a interpretação que o irmão dá para esse texto? Aí ele disse assim: não, eu posso te dar a minha interpretação. Minha interpretação é assim, ó: quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. E se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. Aí o homem não entendeu, não foi suficientemente perceptivo, e pensou que era um problema de linguagem, porque ele é de fala espanhola. Ele disse: não, você não entendeu. Eu não pedi para você ler o texto de novo. Eu pedi para o irmão dar a sua interpretação. Qual é a sua interpretação disso? Como você interpreta? Ah, sim, irmão, disse ele. Ah, você quer a minha interpretação? Ah, tá. Eu vou te dar a minha interpretação. A minha interpretação é a seguinte: quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. E se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. Essa foi uma das maiores lições para a minha vida, não só para esse tema, do que significa respeitar a palavra de Cristo. Quando o que Cristo falou está claro, só quem quer torcer vai interpretar. Quando o que Cristo disse está límpido, nessa hora eu me lembrei de anos antes, na Praça da Piedade, quando nós costumávamos ir muito lá para a Praça da Piedade, e pregávamos lá, e um cidadão me abordou, e era um cidadão envolvido com Nova Era, com tudo que é tipo de coisa esotérica, e eu fui levando a conversa só para o único caminho que eu podia, e terminou a conversa com Jesus, dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você sabe que geralmente terminamos aí nossa conversa com eles. Quando eles vão fora daqui, eles dizem: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu falei com esse senhor. E ele queria discutir muito comigo, porque precisávamos entender qual a interpretação para Jesus dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tinha muita interpretação para isso. Como interpretação, meu querido? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não há interpretação. O que esse homem queria? Ele queria desfazer a verdade. Aquilo que Jesus declarou tão forte, contundente, inquestionável. Qual é a interpretação de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida? É que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não existe uma interpretação para isso. O que está declarado tacitamente está declarado e terminado. E por que na igreja
temos uma atitude como a desse incrédulo às vezes. E Jesus está dizendo uma coisa gritantemente simples. O que Jesus está dizendo aqui? Tem um casal. Um homem casou com uma mulher. Ele deixa ela, é a esposa dele. Depois nós temos que ver quando é que é casamento mesmo ou não. Isso se pode discutir. Mas se é casamento, foi casado, são casados, é marido e mulher. É marido e mulher? É, marido e mulher. Ele deixa ela e casa com outra. O que Jesus disse? É adultério. E se for ela que fizer isso? Adultério também. Ele está terminando. Agora eu sei que esse texto de Jesus não é suficiente para tirar toda a dúvida, porque alguém pode levantar a seguinte dúvida. Aqui está falando que o homem deixou a mulher e casou com outra, mas e essa que ficou sozinha? A parte ofendida, como se costuma dizer, a mulher abandonada, coitada, ele está em adultério. O adultério dele desfaz o compromisso. Não desfaz o compromisso? Essa mulher como é que fica? Esse texto de Jesus, eu reconheço que não responde essa pergunta. Mas o Espírito Santo fez os irmãos lembrarem de todas as coisas importantes que tinha para entendermos a palavra do Senhor. Por isso nós temos que ir a Lucas, capítulo 16. Parece que Jesus vai falar a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Jesus agora aqui já está respondendo essa pergunta. Jesus já não deixa margem para essa pergunta com o que ele vai dizer aqui. Olha o que Jesus diz aqui. Quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério. E a mulher abandonada, Senhor, e aquele que casa com a mulher repudiada pelo marido, também comete adultério. O que Jesus está dizendo aqui? Tem um casal. O homem deixa a sua mulher e casa com outra. Jesus chama isso de adultério. E a repudiada? A parte inocente. Como é que fica a parte inocente? Não está livre para casar? Jesus diz, aquele que casa com a mulher repudiada pelo marido, também comete adultério. A nova relação desse homem que deixou essa mulher, a nova relação dele com outra mulher é adultério. E o que vem e casa com essa, Jesus está dizendo aqui, também comete adultério. Qual a interpretação disso aqui? É que aquele que casa com a mulher repudiada também comete adultério. É a única interpretação que eu conheço. Aprendi com Jorge. A melhor interpretação do que a Bíblia diz é o que a Bíblia diz. Aí ficamos com um monte de problema. Agora eu queria dizer, alguém diz assim, e Mateus 19? Eu digo, nem entre em Mateus 19, enquanto você não crê naquilo que está claro. Aqui não tem discussão. Aqui não tem interpretação. Ou você engole esse texto, ou você está incapacitado de entender o que diz Mateus 19. Ou você crê no que Jesus está falando aqui, ou você vai entrar em Mateus 19 não querendo entender a vontade do Senhor. Uma coisa é você estudar a Bíblia querendo entender a vontade do Senhor. Outra coisa é você estudar a Bíblia querendo encontrar uma saída para muita gente querida que você ama, que você gostaria de encontrar uma saída para eles. É muito diferente. Por isso eu repito, se você não crer nessa coisa tão simples, inquestionável, que Jesus coloca aqui, nem vá para Mateus 19. Sabe por quê? Porque a hora que você crê no que Jesus disse, tão claro e tão simples, você fica numa obrigação. Você fica obrigado a entender Mateus 19 à luz desses textos. E você fica obrigado a encontrar em Mateus 19 uma interpretação que seja coerente com essa palavra, e não uma interpretação que se choque e que negue essa palavra de Jesus. Antes de entrarmos em Mateus 19,
temos que ver essa palavra de Jesus confirmada pela palavra apostólica. Aí nós vamos então, primeiro nós vamos a Romanos capítulo 7. Aqui em Romanos 7, versículos 2 e 3, temos novamente textos claros, indiscutíveis e contundentes. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele for fiel. É isso que está aí? Eu não cometi um pequeno deslize aqui, não? Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele não a abandonar. É isso que está escrito? O que temos aqui? A mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive. Quando alguém vem contar, não, porque meu marido, não, porque a minha esposa fez isso, fez isso. A única pergunta que eu tenho, está vivo ou está morto? Se está vivo, você está casado com ele. Se está morto é outra coisa. Enquanto ele vive. Mas se o mesmo morrer, aqui não diz se o mesmo a abandonar, se o mesmo a tratar mal, se o mesmo adulterar, se o mesmo for infiel, não diz nada disso. Diz se o mesmo morrer. Serão os dois uma só carne, até que a morte os separe. Se o mesmo morrer, desobrigada, ficará da lei conjugal. De que lei está falando aqui? Aqui não está falando de nenhuma lei romana da época. Aqui não está falando da lei do Pentateuco de Moisés. Aqui está falando de uma lei que Deus estabeleceu lá no Éden. A lei conjugal. A lei do que é um casamento foi estabelecida pelo Senhor lá no Éden. Antes de Moisés, antes da queda, antes de tudo. Aqui está falando da lei conjugal. E diz que a mulher está ligada ao marido por essa lei. Até que o homem, enquanto o homem vive. De sorte que será considerada adúltera se, vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Ela casou com um homem? Casou. Está obrigada pela lei conjugal enquanto ele vive. Está ligada a ele enquanto ele vive. E se por qualquer motivo ela se unir a outro homem, os céus a consideram adúltera. Porém, se morrer o marido, novamente, não está abrindo outra exceção, não está considerando nenhuma hipótese, está colocando uma única hipótese, uma única exceção. Se morrer o marido, aí ela pode casar com outro. Se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Se morrer o marido. Qual a interpretação disso? A interpretação que eu tenho é que se o marido está vivo, ela se unir com outro homem, ela é adúltera. Essa é a interpretação que eu tenho. Não há margem de interpretação. Eu estou repetindo isso, essa forma de argumentação, para frisar que nós estamos vendo textos claros. Eu sei que tem textos que dão margem para outra interpretação. Eu sei. Mas nós temos que começar por esses. Esses textos claros vão nos dar uma visão. Fala, querido. Eu estou dizendo, se eu levanto essa hipótese, eu estou dizendo que tudo que Jesus está dizendo não tem valor. Porque eu estou dizendo que eu tenho uma maneira de que porque ele está dizendo aqui que a mulher é casada. De que maneira essa mulher casada poderia se unir com outro homem? Vamos discutir com o escritor, então. De que maneira essa mulher podia se unir com outro homem? Obviamente seria porque foi abandonada, porque está separada. O que Jesus está dizendo é que a mulher que ficou só, para ele, ainda é casada. Isso é o que ele está dizendo.
Por mais que a nossa lei diga, não, agora não é mais casada. Isso aí, e a tua pergunta não é de pouca importância, ela é importante, mas isso aí eu acho que nós vamos aclarar mais quando nós conversarmos no fim sobre o que é casamento nessa história toda, porque nós temos que saber. Porque tem muita gente que se une e não é casamento. Quando é que é casamento? Essa é a questão, né? Então, agora, quando Deus diz, Jesus respondendo à pergunta dos fariseus, e Jesus termina dizendo assim, o que Deus uniu não o separe o homem. A partir do momento que eu estou dizendo, não, mas esta é separada, eu estou dizendo que eu encontrei uma maneira de considerá-la separada. Quem disse que Deus engole isso que eu estou falando? Quem disse que Deus vai se sujeitar ao fato de que a nossa sociedade estabeleceu que a mulher agora está livre, ela está separada e está livre? Isso é um jargão nosso, da nossa sociedade. Quem disse que Deus entra nisso, que Deus se sujeita a isso? Deus disse, Jesus disse, o que deixa a sua mulher e casa com outra, comete adultério. E a que foi abandonada? Já está separada. Já está separada. E Jesus disse, vem um outro e casa com ela, está em adultério também. Vamos ver, porque temos mais textos, vamos ver se nós chegamos até Mateus, nós vamos ter que ir a Coríntios, voltar para Mateus, e de Mateus voltar para Coríntios, aí a gente abre para perguntas, e a gente pode trabalhar mais a fundo a tua pergunta, tá? 1 Coríntios, capítulo 7, também trata desse assunto, da separação de um casal. Esse texto de 1 Coríntios contém, no versículo 15, uma argumentação que é usada pelos divorcistas a favor do divórcio e da possibilidade de um novo casamento. Tá? Nós vamos deixar esse versículo 15 por último. Depois de Mateus, nós vamos voltar para o versículo 15. O que nós vamos ver aqui agora é o que está tácito e claro. Vamos ler do 11 até o 13. Vamos ler do 10, né? Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor. Porque ele vai dar duas ordens aqui. E ele vai dizer que uma é do Senhor e a outra é dele. A outra é um conselho dele. Tá? Mas o que ele diz da parte do Senhor? Ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se. Aqui nós já temos a primeira aparência de contradição. Como é que o apóstolo aqui diz, não se separe, mas se separe? Irmãos, não mintam. Mas se você mentir, entende? Esquisito. Obviamente, só há uma interpretação porque ele está dizendo aqui. Se vier separar, porque o cônjuge incrédulo quis. O cônjuge provavelmente não quis viver com ela. Porque se manter juntos não depende da vontade de um só. Depende de dois. Um pode querer continuar junto e o outro não. Então quando ele fala, se porém ela vier a separar-se, não está contradizendo o que ele disse antes. Ele disse, não se separe. O Senhor, o apóstolo não ia dizer, o Senhor mandou, não se separem. Agora se você quiser desobedecer ao Senhor, não tem essa hipótese para o apóstolo. Então, quando ele levanta a hipótese, se porém ela vier a separar-se, eu entendo que só há uma maneira de enxergar isso. Se aconteceu uma separação, obviamente contra a vontade dela. Diz o Senhor o quê? Se porém ela vier a separar-se, que não se case. Está aqui já uma resposta para a tua pergunta. Essa é a separada. Qual é a ordem para ela? Não se case. Ordem clara e simples. Ou, tem uma opção? Tem. Que se reconcilie com seu marido. São as duas opções que o Senhor dá para ela. Ela acabou separada. Quais são a opção? Primeiro, não se case. Ou se reconcilie com seu marido. É a única opção que o Senhor dá para ela. Por quê? Porque se ela se unir com outro, é adultério. Conforme Marcos 10, conforme Lucas e conforme Romanos 7, se essa mulher se une com outro, está entrando em adultério. E que o marido não se separe da mulher.
Agora Paulo vai dizer, aos mais digo eu, não Senhor. Agora ele está dando um conselho para os irmãos, porque sabe que as irmãs têm, principalmente as irmãs na igreja, têm muita dificuldade com o marido incrédulo. Ele diz, ao mais digo eu, não Senhor. Se algum irmão tem mulher incrédula, e esta consente morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo, e esse consente em viver com ela, não deixe o marido. Mas ele já está aqui tratando da questão de cônjuge com o marido incrédulo. Ele aconselha a não se separar. Mas ele não está mais tratando da questão de se pode casar de novo ou não pode casar de novo. Ele fala uma coisa aqui no capítulo 15, no versículo 15, que mais tarde nós vamos voltar. Pois bem, eu entendo que esses textos são muito indiscutíveis. Essa é a nossa fé. Marcos, Lucas, não há argumento nenhum que se possa levantar a favor do divórcio com nenhum desses textos aí. A favor de um novo casamento, nenhum desses textos pode ser usado, e eu nunca vi um divorcista pretender usar um versículo desses tão claro e tão contundente. Então agora eu acho que nós podemos penetrar em Mateus 19. Vamos ler de novo, a história é a mesma história que já lemos em Marcos, mas é mais rica em detalhes. Gostaria de ler, fazendo uma reflexão sobre cada item que vai sendo acrescentado aqui pelo Espírito Santo. Quando vai lembrando Mateus da conversa. Cada item que o Espírito Santo lembrou Mateus aqui me parece de extrema importância. A primeira frase já é extremamente importante. Ao ler o texto todo, nós vamos ver um Jesus defendendo uma coisa. Um Jesus defendendo a indissolubilidade do casamento. Jesus com unhas de dentes dizendo, o que meu pai juntou, não separe o homem. E nós vamos ver os fariseus discutindo com Jesus. Mas Jesus... E começa a conversa assim. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando-lhe, é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Vieram experimentando a Jesus. Eu creio que já nos cabe aqui um bocado de meditação. Uma vez meditando sobre esse texto, eu digo, coisa engraçada. Todas as conversas de Jesus com os fariseus, a igreja entende a hipocrisia dos fariseus e ri dos fariseus com as respostas que Jesus dá. Aqui, eu estou cansado de conversar com irmãos que na conversa usam comigo o mesmo argumento, os mesmos argumentos que os fariseus estão usando. Ninguém aqui se coloca do lado de Jesus para rir dos fariseus. Mas e isso? Mas e aquilo? E a conversa de fariseu. O procuraram experimentando. E experimentavam a Jesus porque havia duas escolas na época. Havia a escola de Hilel e a escola de Shammai. Uns criam que podia repudiar a mulher só em caso em que a mulher fosse encontrada na lua de mel. Os caras se baseavam lá no texto de Moisés, que se ao ir conhecer a mulher, descobria que a mulher não era mais virgem. Eu não me lembro se essa era a escola de Hilel ou de Shammai. Tinha essas duas escolas. Então, nesse caso, Moisés permitiu. E você vai encontrar lá na lei de Moisés que existe essa permissão. Você vai encontrar lá. Moisés diz que quando o homem for coabitar com a mulher e descobrir que ela foi infiel nos votos dela, porque ela não era mais virgem, disse que ele podia dar carta de divórcio a ela. Moisés tinha dito isso. Mas havia uma outra escola em Israel que dizia não. Pode ir por qualquer motivo. O sujeito não gostou, achou que isso está ruim, não pode divorciar. Havia essas duas escolas. E os fariseus foram experimentar Jesus, o que queriam dizer? Queriam saber se Jesus, a qual escola que Jesus pertencia. Se a de Hilel ou a escola de Shammai.
Se ele falasse que era de Léu, ficava com problema com todos que eram de Chamai. Se ele falasse que era de Chamai, ficava com problema com todos que eram de Léu. Eles estavam sempre assim, querendo arrumar uma cilada para Jesus. E lá vem eles com essas ciladas. E nós temos que discernir isso. Nós temos que discernir que a conversa deles aqui é diabólica. Nós temos que discernir que eles vêm aqui para defender divórcio e novo recasamento. E começa um embate entre eles e Jesus. E nós temos que enxergar isso aqui como nós enxergamos os outros textos, onde Jesus discute com eles e nós vemos a hipocrisia deles. Nós temos que enxergar a hipocrisia aqui também. Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? E que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. E encerra dizendo: portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Há mais uma coisa a ser dita aqui. Vamos ler o versículo 8. Não sei como está na tradução de vocês. Nós temos várias, eu gostaria que lêssemos todas as traduções que existem. Esse versículo 8 contém a maior força de argumentação daqueles que querem defender a ideia de divórcio e novo casamento. Está no versículo 8. Vamos lê-lo agora. Tá? Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casa com a repudiada, comete adultério. Se tem outra tradução diferente da que eu li, eu gostaria que fosse lida aqui. Desculpe, eu li o 9. Era o 9 que eu queria ler mesmo. Era o 9. Eu, porém, vos digo, vou ler de novo, o 9. Eu, porém, vos digo: quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casa com a repudiada, comete adultério. Tem alguma tradução diferente? A minha fala relações sexuais ilícitas, a tua fala prostituição. Alguma outra diferente? Fornicação. Essa aí é a mais fiel ao texto. Segundo alguns intérpretes, é a mais fiel ao texto. Segundo estudiosos de gregos, uns dizem que é essa minha, outros dizem que é essa tua aí. Sobre, a não ser em caso de imoralidade sexual. Ah, bem. Agora vamos voltar para onde nós estávamos. Nós estávamos aqui no versículo 4, 5 e 6. Eu quis avançar só para dizer uma coisa. A resposta de Jesus à pergunta dos fariseus, a pergunta está no versículo 3. A resposta de Jesus à pergunta dos fariseus não é o versículo 9 que nós lemos agora. Jesus não saiu imediatamente respondendo com o que está no versículo 9. A resposta de Jesus à pergunta deles é o versículo 4, 5 e 6. Essa é a resposta de Jesus. Eles perguntam: é lícito repudiar por qualquer motivo? E Jesus vai lá para o princípio, Jesus vai para o Pai. Jesus disse: se vocês não leram, não tendes lido que o Criador, desde o princípio, fez homem e mulher? E vai lá para Gênesis. E cita Gênesis. E essa é a resposta de Jesus. Jesus não... Eu vejo que Jesus aqui, eu quase vejo Jesus levantando para ir embora. Terminou, já está respondido. Está respondido. Eles perguntaram qualquer motivo, eu deixei claro. Motivo nenhum. Que o meu Pai uniu, não o separe o homem. Vocês não leram lá? E terminou a resposta de Jesus termina aqui. Mas os fariseus não se dão por contentes. Continuam, como sempre, inspirados pelo diabo, como sempre, em todas as outras ocasiões. Eles querem investir novamente. E a dizem: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Terrível os caras. Primeiro que Moisés
nunca tinha mandado coisa nenhuma. Olha a resposta de Jesus, como Jesus não engolia nenhuma palavrinha errada dele. Jesus diz assim: Moisés vos permitiu. Está lá na metade do versículo 8. Moisés vos permitiu. Moisés não mandou coisa nenhuma. Não vem com essa história que Moisés mandou. Mas agora eles apelam para Moisés. E Jesus não desfaz de Moisés, mas desfaz deles. Porque Jesus diz assim: eu sei que Moisés permitiu. Permitiu para gente como vocês. Permitiu porque o povo de Deus estava cheio de gente de coração duro como vocês. Por causa da dureza do coração de vocês, Moisés permitiu. Por causa disso, Moisés permitiu. Aqui já temos que fazer uma pergunta. Um discípulo de Cristo tem coração duro? Um discípulo de Cristo pode ser incluído aqui? Essa já é uma pergunta que podemos colocar. Agora, se vocês depois quiserem, vocês podem anotar, nós não vamos estudar tudo isso aqui, porque senão nós não vamos ter tempo, mas vocês anotem aí Deuteronômio 22, de 13 a 30, e Deuteronômio 24, de 1 a 5. Você vai ver nesses textos aí qual foi a permissão que Moisés deu, que foi aquela que eu falei antes para vocês. A única permissão que Moisés deu foi no caso de o homem, logo após o casamento, imediatamente após o casamento. Isso fica provado porque tinha uma lei do negócio do lençol. Não sei se vocês lembram daquele negócio, dessa lei, que quando a mulher casava, depois da primeira noite de núpcias, isso era sagrado para o judeu. Pegava o lençol, que pretensamente estaria manchado de sangue, a mulher enrolava aquele lençol e levava para o pai. Dizia: meu pai, guarda aí em casa esse negócio. Era assim que o judeu vivia. E Moisés fala disso. E Moisés disse: se a mulher não tivesse lençol, o cara pode dar carta de divórcio para ela. Podia dar carta de divórcio, porque ela não tinha prova da virgindade dela. Isso, alguém se pergunta: e por que Deus permitiu isso com as mulheres? Por causa da dureza do coração dos homens. Por isso Deus permitiu isso. Porque sabia que era para convencer um homem que casou com uma mulher, que pensava que ela era virgem, e que na lua de mel ele descobre que ela não era virgem. Aí Deus assim: isso aí eu vou exigir lá no Novo Testamento. Como muitas outras coisas eu vou exigir lá. Da outra face eu vou exigir lá. Tem muita coisa que eu vou deixar para lá, depois que for meu filho. Agora, enquanto não for meu filho, eu não vou exigir tudo dessa gente, não. Agora, você vai encontrar no Velho Testamento que a única permissão que Moisés deu foi essa. E aqui vem os fariseus, diabolicamente, para dizer: por que Moisés mandou dar carta de divórcio? E Jesus disse: porque vocês são gente ruim. Por causa da dureza do coração de vocês, Moisés permitiu. Olha o que Jesus diz. Vamos ver o restante do versículo 8. Por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossas mulheres. E aí Jesus volta: entretanto, não foi assim desde o princípio. Não era essa a vontade do meu pai lá no começo. Meu pai deixou Moisés abrir essa exceçãozinha aí. E você leia lá, que você vai ver que a exceção é essa que eu estou falando. Meu pai deixou por um tempo, por causa da dureza do coração de vocês. Mas não era essa a vontade do meu pai desde o princípio. A vontade do pai desde o princípio é que, absolutamente, sobre hipótese nenhuma, o homem desse carta de divórcio para a mulher. Essa era a vontade do pai desde o princípio. Agora, chegamos no tal versículo 9. Quantos de vocês estão familiarizados com Mateus 5, 6 e 7? Quantos de vocês estão familiarizados com o eu, porém, de Jesus? Ouvistes o que foi dito aos antigos: não adulterarás. Eu, porém, não é isso que eu vou dizer para vocês. Vou dizer outra coisa. Se você olhar para uma mulher com intenção impura, você já adulterou.
Ouvistes o que foi dito aos antigos, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vou dizer outra coisa para vocês. Meu reino, a lei não é essa. É outra coisa. Você vai amar teu inimigo. Você vai fazer o bem a quem te faz o mal. Se alguém te dá um tapa numa face, você oferece a outra. Se alguém te obrigar a andar uma milha, você vai andar 2 com ele. Dê uma lida em Mateus 5, 6 e 7 e sublinhe todos os eu, porém, de Jesus. E você vai ver que Jesus ali, de maneira nenhuma, está diminuindo as demandas da lei. Pelo contrário, Jesus, se a lei era um trem com 10 vagões pesadíssimos, Jesus vem e coloca mais 90. E deixa o reino dele com 100 vagões para o sujeito carregar. Com a diferença, né? Que no Velho Testamento, o sujeito tinha que pegar aqueles vagões e tentar carregar. E agora Jesus diz assim, eu vou te dar mais 90 vagões, só tem um detalhe. Eu vou entrar aqui na frente, eu vou ser a locomotiva, eu vou carregar esse negócio todo. Cristo em vós é a esperança da glória. Tudo isso é vivido na força e no poder dele. Mas de nenhuma maneira, Jesus diminuiu a demanda. Leia Mateus 5, 6 e 7 e você vai ver Jesus tornando a demanda absolutamente impossível para o homem. Somente pelo poder da habitação da vida indissolúvel em nós é que podemos fazer a vontade do Senhor. Amar. Jesus diz, você cumprimenta, você ama quem te ama. Isso foi exigido dos que estavam debaixo dos rudimentos da fé. Mas os incrédulos fazem a mesma coisa, os gentios fazem isso, os ímpios fazem isso. Você não faz nada demais. Você quer estar no meu reino? Você vai amar quem te faz o mal. Jesus coloca as coisas lá no coração. Jesus não está mais olhando apenas o ato exterior, mas o coração do homem. Jesus vai tratar a fundo com a cobiça, com a concupiscência da carne, com a cobiça dos olhos, com a soberba da vida. Jesus vai tratar a fundo em Mateus 5, 6 e 7. E ali está cheio de eu, porém. Esse mesmo eu, porém, está aqui. Esse mesmo eu, porém, está aqui. Jesus já tinha dado a resposta. O que Deus uniu, não o separe o homem. Já estava dada a resposta. Os fariseus insistiram. Por que Moisés mandou dar carta de divórcio? Eles disse, porque vocês são gente ruim. Por causa da dureza do coração de vocês, Moisés permitiu, mas não foi assim desde o princípio. Agora Moisés disse isso, eu, porém, vos digo. E lá vem Jesus com eu, porém. Para quê? Para abrandar mais o que disse Moisés? Ou para fazer como ele sempre fez e para aprofundar o que disse Moisés? O versículo 9, eu tenho que interpretar à luz disso. Eu tenho que interpretar à luz de toda essa conversa. Eu não posso pegar o versículo 9 isolado. Eu tenho que ver essa conversa toda como ela foi. E antes de olhar o versículo 9, eu quero olhar mais ainda o restante da conversa. Versículo 10. Quem é que podia entender o que Jesus estava falando? Quem mais podia entender que qualquer teólogo? Os discípulos. Os discípulos que estavam ali é que sabiam o que Jesus estava falando. E o que eles entenderam? Disseram-lhe os discípulos, ah, Senhor, que bom que o Senhor lembrou dessa situação, dessas pessoas que ficaram abandonadas. Foi isso que os discípulos disseram? Ah, Senhor, que bom, Senhor, que o Senhor, aqui o Senhor, não é tão... Foi isso? Olha o que os discípulos disseram. Eles que entenderam o que Jesus disse. Senhor, é assim, é? É assim? Eu caso, minha mulher me deixa, depois eu passo o resto da vida lá sozinho, chupando dedo. Se é assim, melhor nem casar. Se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Queridos, se o que os discípulos entenderam for tudo isso que é dito a favor do divórcio e casamento, os discípulos não teriam tido esse susto. Eles estavam aliviadíssimos. Aliviadíssimos.
Eles se apavoraram e disseram: então, Senhor. E aí Jesus diz: nem todos são aptos para receber esse conceito. Vocês entenderam, mas nem todos vão entender. Mas apenas aqueles a quem é dado. E olha agora, porque há eunucos de nascença. E você sabe o que é um eunuco. E alguns que nascem eunucos. Há outros a quem os homens fizeram tais. Eram os chefes dos haréns, os que cuidavam das mulheres nos haréns lá. Que iam lá e cortavam os documentos do sujeito para ele não se meter com a mulher deles. E há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. O que Jesus está falando aqui? Jesus está falando aqui de ficar sozinho. Jesus está falando aqui de, por causa do reino dos céus, se fazer eunuco. Isso aqui está na conversa aqui. Agora, eu posso entrar em Mateus 9. Tão simples, Mateus 19, 9. Tão simples, Mateus 19, 9. Eu agora tenho que encontrar um versículo aqui, uma interpretação para esse versículo 9, que não me faça botar fora todos os outros textos que nós lemos. Eu tenho que encontrar uma interpretação desse versículo aqui que seja coerente com tudo que está sendo visto até agora. Eu conheço três interpretações que na prática dão na mesma. Conheço três interpretações diferentes que não fazem o texto ser contrário aos outros textos, que fazem o texto ser uma concordância com os demais textos. Eu vou dizer para vocês, primeiro, qual é a que nós cremos que é a interpretação mais simples e mais que é a que nós usamos, inclusive. Mas não tenho nada contra outros que usam outra. Tem outros que usam outra, mas que o resultado dá na mesma, porque faz o texto concordar com os demais. O que Jesus está dizendo aqui? Vou ler para vocês aqui o versículo 9, substituindo algumas palavrinhas aqui pela palavra grega. Tá? A palavra grega que aparece aqui é importante. O que Jesus está dizendo aqui é assim: porém eu vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de porneia, é o que está lá no grego, não sendo por causa de porneia, comete moixeia. Duas palavras bem distintas. Jesus está dizendo: qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de porneia, comete moixeia. E o que se casa com a repudiada, comete moixeia. De novo ele repete. Se o adultério fosse o que ele está falando, que o adultério de um dos cônjuges desfaz o casamento, como dizem alguns dizem que o adultério anula o pacto. Se o adultério anulasse o pacto, Jesus usaria a palavra moixeia todo o tempo. Porque moixeia é adultério. Porneia não. Moixeia é adultério. A tradução de moixeia, adultério, é essa palavra que aparece em todos os outros textos onde nós lemos adultério, adultério, adultério. A palavra grega é a palavra moixeia. Mas Jesus aqui usou duas palavras. Se o adultério de um dos cônjuges deixasse o outro livre para um novo casamento, Jesus usaria aqui, a não ser em caso de moixeia, comete moixeia. Jesus não está usando a mesma palavra. Está usando outra palavra. Está usando a palavra porneia. Porneia é um termo mais amplo. Moixeia é um tipo de porneia. Moixeia é adultério. Porneia, alguns estudiosos do grego interpretam como sendo simplesmente fornicação, como está na tua tradução. Os que entendem que porneia é simplesmente fornicação, dizem aqui, porque o que é adultério? Adultério é o pecado sexual
da pessoa casada. E fornicação é o quê? É o pecado sexual do solteiro. Duas pessoas solteiras que têm relação sexual, elas não estão cometendo adultério, elas estão cometendo fornicação. Esse é o pecado do solteiro. Então, como alguns dizem que porneia é fornicação, eles então se respaldam em Moisés, dizendo que o que Jesus está fazendo aqui é respaldar Moisés. Que Jesus está dizendo que no caso de, na lua de mel, o sujeito descobriu que a mulher não é virgem, ou seja, descobriu que ela cometeu porneia. Nesse caso, então, a pessoa estaria livre para repudiar. Isso é um caso que nem acontece hoje. Como é que acontece isso? Isso não acontece, não existe esse negócio. Nem se encaixa, né? Essa interpretação nem serve para nós, não serve para nada, porque não existe isso. O cara vai lá, casa, aí na lua de mel descobre que ela não era virgem, aí separa dela. Quando você vai ver, todos os casais que se separam, nunca ouvi uma história dessa que alguém se separou por causa disso. Tem milhares de histórias diferentes, mas nunca houve essa. Que não tinha lençol, que não achou lençol, isso não existe. Por isso que eu nem entro com o Velho Testamento aqui. Agora, vários estudiosos do grego interpretam que porneia... Bom, eu já sei uma coisa, porneia não é adultério. Não é adultério, porque adultério é moixeia, e Jesus repetiu e usou essa palavra. A não ser em caso de porneia, comete moixeia. Mas... muitos dizem, há estudiosos do grego que dizem que porneia é um termo amplo, que significa todo tipo de relação ilícita. Por isso, alguns traduzem a Bíblia como está na minha aqui, relações sexuais ilícitas. Ora, o que Jesus está dizendo aqui? Jesus está dizendo aqui que se um dos cônjuges pratica porneia, ou seja, algum tipo de relação sexual ilícita, o outro cônjuge então pode casar de novo e não está cometendo adultério? É isso que Jesus está dizendo? Ora, se Jesus estivesse dizendo isso, queridos, eu teria que botar fora todos os outros textos. Os outros textos claros que falam o contrário disso. Eu sou obrigado a interpretar que o que Jesus está falando aqui é uma coisa muito mais coerente. O que Jesus está dizendo aqui é que naqueles casos em que a relação da pessoa for ilícita, duas pessoas se casam, mas o casamento delas é ilícito aos olhos de Deus, elas estão em pecado. Por exemplo, casou com um parente. Jesus não está falando aqui no caso de o cônjuge praticar porneia. Jesus está falando aqui que a relação desses dois é uma porneia. Qualquer que deixe a sua mulher, a não ser em caso de porneia, a não ser no caso em que você é obrigado a separar, a igreja tem que separar os dois, porque o que eles estão vivendo é porneia, é uma relação ilícita. O sujeito casou com a sobrinha. Existe. O sujeito casou com 2, 3 mulheres. Uma relação dessas é pura, as outras relações são porneia. E o sujeito casou com uma pessoa que já era casada. Essa relação é ilícita. Nesses casos, a pessoa tem que ser separada pela igreja. E Jesus está dizendo que aquele que deixa sua mulher, a não ser num caso de porneia, a não ser no caso em que a relação entre ele e a mulher era uma relação pecaminosa, nesse caso em que a relação dos dois era pecaminosa, e ele deixa, ele pode casar com outra. Isso nós temos visto e tem acontecido. O sujeito vive com uma mulher que já era casada. Ele tem que deixar, porque eles estão vivendo em pecado. Esse que já era casado, como diz os outros textos de Paulo, ou fica só, se faz eunuco por causa do reino de Deus, ou se reconcilia com o marido, como disse Paulo aos Coríntios. E o outro que era solteiro, apesar de ter casado, casou judicialmente, casou diante da lei, está casado. Mas Deus permite que essa pessoa, ela se separou, porque ela descobriu que essa relação dela era porneia. Era uma relação pecaminosa, era uma relação ilícita. Essa pessoa, que era solteiro antes desse casamento, essa pessoa está livre para casar de novo. Isso é o que Jesus está dizendo aqui. E eu digo para vocês, essa interpretação
ela é coerente, ela é simples e ela não se choca com os demais textos. Se eu quiser aqui interpretar de outra forma, que Jesus aqui está dizendo que no caso de um dos cônjuges pecar, o outro está livre para casar, o que eu faço com Lucas 16, 18? Que aquele que deixa sua mulher e casa com outra comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. O que eu faço com esse texto? Eu não posso dar essa interpretação para o versículo 9. Eu não posso interpretar aqui que no caso de um pecar, o outro está livre. Não posso, por causa dos outros textos. Eu tenho que achar uma interpretação coerente. E a interpretação coerente é essa, simples. Jesus está dizendo, qualquer que deixa a sua mulher, a não ser no caso de uma relação ilícita, a não ser no caso de uma porneia. Nesse caso, ele vai deixar sua mulher e pode casar com outra sem cometer adultério, porque ele é solteiro. Esse casamento é inválido. Acho que aqui caberia, dentro de Mateus 19, recuar um pouco, para entrar mais a fundo. Não sei se vai responder totalmente a tua pergunta, né? Mas vai entrar nesse aspecto que nós precisamos entender. Porque agora, tendo isso em mente, começam a vir as perguntas. E as perguntas contêm sofismas. E antes de eu abrir para perguntas, eu já quero deixar claro quais as perguntas que, ao meu ver, estão prejudicadas por algum tipo de sofisma que foi colocado na cabeça da pessoa. Um dos sofismas mais comuns tem a ver com a falta de entendimento do que é o casamento. Então nós temos que abordar esse assunto. O que é o casamento? Porque vem um homem e diz assim, não, eu casei com aquela mulher, eu era incrédulo, eu não conhecia a Deus, eu era ignorante, eu não devia ter casado com ela, foi a maior loucura que eu fiz na minha vida, eu não devia ter casado com aquela mulher. Agora, depois que eu me converti, eu estou livre, e agora esse casamento aqui foi feito no Senhor. Esse casamento é uma bênção, você não imagina como é uma bênção esse casamento. Isso contém um profundo sofisma. Onde é que está o sofisma? O sofisma está em distorcer o que é casamento. O que é o casamento? O casamento, queridos, precisamos entender que Jesus aclarou aqui. O casamento não pertence à igreja. Isso foi um negócio que a igreja católica se apossou do casamento, dizendo que o casamento é um dos 7 sacramentos. O casamento não pertence à igreja. O casamento veio antes da igreja. O casamento não pertence à lei de Deus dada a Israel. Quando veio a lei, já havia casamento. O casamento pertence à ordem criacional de Deus. Ele veio antes do pecado. É uma coisa da natureza do homem e da mulher que foi estabelecida lá no Éden. É o que Jesus está dizendo aqui. O que Jesus está dizendo aos fariseus, aqui em Mateus 19, não lê-se o que foi escrito lá no princípio? Deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. Onde é que tem lei aí? Não tem lei. Não tem lei, não tem padre, não tem juiz de direito, não tem nada. O que tem? Um homem e uma mulher se tomam por esposo e esposa. Aí quando diz assim, o que Deus uniu, não o separe o homem. Temos que entender o que Jesus está falando. O que Jesus está falando aqui em Mateus é que quando um homem segue aquele princípio que Deus estabeleceu lá no Éden e se une à sua mulher, Deus nos céus os considera uma só carne. Deus considera o homem e a mulher uma só carne baseado em uma lei criacional, em um princípio criacional, em uma realidade criada lá na criação. Não tem nada a ver com o pastor. O cara diz, não, mas quem me casou foi um bandista. Eu fui casado lá num terreiro de Umbanda.
Sabe o que aconteceu quando você casou num terreiro de Umbanda? 3 coisas formam um casamento. Tá? O pacto mútuo, os votos que os dois assumem e a relação sexual. Quando tem essas 3 coisas, Deus não fala em lugar nenhum em padre, em pastor, em juiz de direito, não fala nada disso. Fala em um homem e uma mulher que estão assumindo um pacto de ser marido e mulher. E quando eles assumem esse pacto, não interessa se foi lá na maçonaria, não interessa onde foi. Em base de uma lei criacional, Deus os considera marido e mulher. Ora, se não fosse assim, todos os irmãos que são filhos de incrédulos são bastardos. Repito. Se não fosse assim, todos os que são filhos de incrédulos são bastardos. Porque os incrédulos não buscaram a Deus para casar. Não buscaram a orientação de Deus. Foram lá e casaram. Como é que eu sei que aquele casamento vale? Se quando eu chego na igreja eu posso dizer, não, aquele casamento lá, porque isso eu ouvi. Não foi Deus que me uniu àquela mulher. Aqui diz o que Deus uniu, não separe o homem. Não foi Deus que me uniu àquela mulher. Ah, não. Por que não? Porque eu nem conhecia o Senhor. Que sofisma barato. Significa que o mundo está entupido de fornicário. Todo mundo que vive com sua mulher em casa, toda gente que vive aí, que está casado, que tem sua mulher, que tem seus filhos em casa, são tudo fornicário, ninguém está casado. Porque eles não buscaram a vontade dos senhores. E é isso que nós fazemos. E se isso fosse verdade, cada casal que chega na igreja, nós temos que dizer assim, ó, primeira coisa, vocês têm que separar o leito. Cada casal que se converte, nós temos que dizer, Deus não uniu vocês. Por que Deus não? Porque vocês não conheciam o Senhor, então Deus não uniu vocês. Vocês têm que separar o leito. Imagina. Isso seria a conclusão óbvia de um sofisma tão infantil. Não foi Deus que me uniu com ela porque eu não conhecia Deus. Deus não une uma pessoa, Deus não considera um homem e uma mulher uma só carne, porque eles buscaram ou não buscaram o Senhor, porque eles seguiram ou não seguiram a orientação do Senhor, senão quase não haveria gente casada na terra, seria tudo um bando de... Não, Deus os considera porque eles se sujeitaram a uma instituição divina criada lá no Éden. Casamento é da ordem da criação. E quando um homem toma sua mulher como esposa e ela como marido, Deus são uma só carne. Obviamente, tem que haver relação sexual. Se por algum motivo não chegam à relação sexual, não houve uma só carne. A relação sexual é o que consuma o casamento. Não é? Então, por aí já vai derrubada muito sofisma. E aí, nós podemos então chegar ao último texto que nós vamos ler aqui dessa sequência, que é o de 1 Coríntios 7, porque esse texto também é distorcido, mal usado, fora do contexto. Vamos ler de novo o versículo 10 e 11, tá? Vamos ler de novo 10 e 11. Aqui diz assim: ora, aos casados ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se porém ela vier a separar-se, que não se case. Essa é a ordem que o apóstolo dá e diz que foi o Senhor que deu. Não se separe. Agora, se acontecer alguma coisa, ela se separou, não se case. E aí vai ficar sozinha? Não, tem uma possibilidade. Que vai? Reconcilia com o marido. É isso que diz o apóstolo aqui. Lá embaixo. Bom, para entender o versículo 15, vamos ler o restante também. Ao mais digo não o Senhor. Digo eu não o Senhor. Se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido, crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Agora Paulo vem com uma palavra aqui, que eu considero uma palavra muito simples, mas que é muito usada para distorcer a verdade.
Diz assim: mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos não fica sujeito à servidão nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Vou repetir a leitura. Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos não fica sujeito à servidão. O que eu tenho ouvido? Qual é o sofisma que eu já ouvi várias vezes? Que esse texto aqui está liberando a pessoa que ficou sozinha para um novo casamento. Como? Não, porque o descrente se apartou e o crente não está sujeito à servidão. Agora ele pode casar de novo. Quem nos deu autoridade para dizer que não está sujeito à servidão, significa livre para casar de novo, quando o apóstolo aqui em cima, no mesmo texto, disse: olha, se ficar sozinho, não case de novo, ou se reconcilie. Ele tinha acabado de dizer isso. Que apóstolo louco é esse, que ele diz assim: ó, se você ficar sozinho, não case com outro, ou se reconcilia com o marido. E logo abaixo ele diz: agora, se o incrédulo for embora, você está livre para casar com outro. Que apóstolo maluco é esse? Óbvio, aqui que ele está dizendo outra coisa. Aqui o que ele está dizendo é que, e nós sabemos, hein, vocês têm tratado, vocês têm conhecido irmãos e irmãs que vivem com incrédulos. Às vezes a situação é horrorosa, dificílima. Quantas irmãs sofreram até ganhar seu marido, e quantas irmãs sofreram até hoje que nunca ganharam seu marido e sofrem até hoje? Às vezes homens também sofrem com a esposa, nós conhecemos casos, mas na maioria das vezes é a mulher que sofre com o marido incrédulo. É uma servidão essa vida. O que Paulo está dizendo aqui, que se o descrente quiser se apartar, que se aparte. Nesse caso, o irmão ou a irmã que ficou sozinha está livre daquela servidão de viver com uma pessoa terrível, com uma pessoa difícil, com um alcoólatra, com uma pessoa que bate nela. Se o marido for embora, a irmã diz assim: graças a Deus, estou livre da servidão. Agora, quem nos autoriza a interpretar, torcer a palavra apostólica e dizer que ser livre da servidão é estar livre da lei conjugal? Ele, em outro lugar, ele disse: só está livre da lei conjugal se morrer o marido. Não há outra exceção, não há outra hipótese. Outros chegam a um sofisma que eu considero ainda, porque diz assim, alguns usam esse sofisma aqui, versículo 17, esse eu já ouvi também: ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. Gente que se separou quando estava no mundo, lá no mundo casou, teve um novo casamento, aí depois de anos se convertem os dois, e aí vem perguntar, e como fazer? E eu já vi gente querer dizer que pode continuar com aquela relação baseado nesse texto aqui. Olha o que diz o texto: ande cada um segundo o Senhor lhe tenha distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado, e assim que eu ordeno em todas as igrejas. Foi alguém chamado estando circunciso? Não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado estando incircunciso? Não se faça circuncidar. A circuncisão em si não é nada, a incircuncisão também nada é, mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. Cada um permaneça na vocação que foi chamado. Aí vem um que deixou a mulher, casou com outra, que Jesus já declarou, já disse: o que deixa sua mulher e casa com outra comete adultério. Vem um e diz: não, agora eu fui chamado para o Senhor assim, eu permaneço na vocação que eu fui chamado. Como? Aqui fala de adúltero. Quem foi chamado estando adúltero, permaneça como adúltero. E há muita confusão espiritual por trás de argumentações desse tipo. Há uma argumentação também que usa aquele texto: Deus não levou em conta o tempo de ignorância. Quando eu separei, casei, eu não conhecia a vontade do Senhor. Deus não leva em conta o tempo de ignorância? Sim, isso aí é o evangelho dos santos evangélicos. O que diz o versículo seguinte? Agora diz a todo homem, em todo lugar, que se arrependa. Se era ladrão, se você se converte, vai continuar sendo ladrão? Não, para de roubar. Você deixou a mulher e casou com outra, você está em adultério. Agora, não levou Deus em conta o tempo de ignorância. O que Deus diz? Tudo isso aí que você fez está perdoado.
E agora você vai continuar em adultério? Você vai continuar em pecado porque Deus não levou em conta o tempo de ignorância? São manuseios das Escrituras. Manuseios das Escrituras. Não conheço outro tema mais difícil, não de abordar. Abordar aqui com vocês, tem 25 anos que eu creio nisso, tem 25 anos que eu prego isso, não tem dificuldade. Mas não conheço o tema mais difícil de botar em prática. Quando chega um casal que está em desordem, e você está pregando o evangelho, e eles vêm entusiasmados, e começam a ouvir, e você sabe o que você tem ali na esquina para eles. É dificílimo. É dificílimo. Não conheço coisa que precise de mais graça de Deus na hora de aconselhar e na hora de trazer a parte pastoral. Mas eu encerro dizendo isso. Se as consequências daquilo que uma humanidade corrompida, insolente, gananciosa, cobiçosa, lasciva, se as consequências do que essa sociedade faz vai acabar trazendo sobre um casal ou sobre uma pessoa a necessidade de tomar medidas drásticas, medidas de sofrimento, e eu sei disso, que para botar uma vida assim em ordem é muito difícil sem sofrimento, é impossível sem muito sofrimento. Mas se a consequência disso é essa, eu não posso, por meu amor humano por essas pessoas, passar por cima de palavras tão claras que o nosso Senhor falou. Eu me lembro de uma outra conversa, em que eu, terminando de falar, um irmão disse: mas isso não dá para aceitar. Isso é muito radical. Isso é radical demais. Eu não posso entender que Deus seja tão radical. Eu me lembro a resposta que Deus me deu para esse irmão. Eu disse: irmão, eu vou te falar de uma coisa muito mais radical que isso. Eu vou te falar da coisa mais radical, mais absurda. Tem uma coisa que eu considero tão radical que eu considero absurda. A coisa mais absurda que eu conheço. Eu não conheço nada que se assemelhe com isso. Não há nada mais radical e absurdo, incompreensível, do que um perfeito, amável, humilde, santo, obediente, puro, Deus encarnado, pendurado numa cruz. Pendurado numa cruz. Isso é radical. Isso é difícil para mim entender. Isso mexe com as minhas entranhas. Eu botei ele lá. Eu botei ele lá. E eu não entendo isso. E se eu dou ao meu Deus a glória e agradeço por Ele ter feito isso, eu dou a Ele o direito para que Ele diga o que tem que ser feito para botar ordem nessa terra corrompida. Eu dou a Ele esse direito.
Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Difícil é. Vou falar de um último argumento. Quando eu era jovem, garoto, eu já estou lá com meus 52, isso aqui diz que me conheceu, eu já estava com os cabelos brancos, eu já estou lá com 52, vou logo para os 53. Não sei quem tem aqui idade aqui, Sérgio, o resto tudo tem de 10 anos para menos, para mais, a menos do que nós. Eu lembro que tem pouco tempo que esse mundo era muito diferente. Muito diferente. Não passou muito tempo. A degradação final desse mundo aconteceu de uma maneira assustadora. Para quem foi adolescente na década de 70, eu fazia parte de uma turma no bairro, uma turma lá de bagunceiro lá, e tinha outra turma, e tinha outra turma, e outra turma, e nós conhecíamos só os chefes de cada gangue. Eu não se ouvia falar, entre inúmeras, eu jogava futebol em lugar onde tinha lá 20 times fazendo competição de futebol, gurizada toda, desse bairro, do outro, não se ouvia falar de um garoto homossexual. Não se ouvia falar. Eu não estou caindo de velho, hein? Isso foi coisa há pouco tempo. Eu não conheci na minha meninice um homossexual. Quando já estava lá chegando, lá nos 13, no bairro tal, diz que tem um cara lá. Rapaz, tem um lá. Rapaz, o cara é mesmo. É mesmo. E eu lembro do dia em que eu já fumava há muito tempo, já estava, inclusive, começando a experimentar maconha. Não, foi antes disso. Foi uns anos antes disso. Um pouco tempo antes disso. Eu me lembro do dia que eu acho que eu tinha uns 11 anos, por aí. E num colégio com quase 1.500 alunos, um dos colégios mais bem frequentados em Porto Alegre, o IPA. O cara aí tá animado. Deixa ele. Devia ter uns 1.500 alunos nesse colégio, ou mais. Eu conhecia muitos garotos. E eu me lembro do dia em que meu coração de menino, incrédulo, meu coração de menino ficou constrangido, cheio de dó, porque eu soube de um coleguinha da outra turma que vieram me contar que os pais dele tinham se separado. Coitado. Que coisa. Eu estou falando para vocês de 40 anos atrás. E quando a podridão de Hollywood, porque tudo começa com Hollywood, o centro da propagação da podridão mundial, quando a podridão dos Estados Unidos começou a se levantar e se espalhar pelo mundo, a igreja não fez nada contra. Nada contra. A igreja se mundanalizou. A igreja abraçou os conceitos anticristo desse mundo. E a igreja é responsável diante do Senhor pelo nível da aceleração dessa podridão. Porque se a igreja tivesse se levantado contra isso e dito, não,
não é a vontade do Senhor. Quem sabe se isso teria se acelerado um pouco menos.